Olá, você pode se apresentar, por favor? Meu nome é Carlos e eu tenho 68 anos. Então deixa eu contar para vocês por que o Carlos foi convidado para fazer essa entrevista comigo. Quando eu iniciei na Arte Reborn, eu estava há muito tempo em casa, porque eu escolhi cuidar dos meus filhos. Quando eu decidi entrar na Arte Reborn, eu não tinha dinheiro para isso. Então, o que eu precisava? De um investidor. É o que nós chamamos de investidor anjo. Então, o Carlos ocupa uma função na Reborn Encantadores que ele vai contar para vocês. Por que você participa da Reborn Encantadores, Carlos? Eu sou investidor anjo da Mara. Hum. E você acreditou logo de cara nesse projeto? De início, eu não acreditei. Eu acompanhei o trabalho da Mara, fazendo as pinturas, e aos poucos eu fui me interessando mais. No começo eu fazia, tá bonito, tá legal. Mas aos poucos o realismo foi aparecendo, né? E eu comecei a acreditar muito mais na Mara. E por isso me tornei o investidor anjo da Mara. Sim, você acreditou que o meu trabalho ia dar certo? Sim, com certeza, porque o realismo começou a aparecer. Aos poucos, ela me mostrando dia a dia, né? Eu comecei a verificar que realmente começava a aparecer um bebê real. Então, isso me fez crer que o trabalho dela era espetacular. E você achou no início que ia ser um investimento muito alto e que talvez não valesse a pena? Como foi a compra dos materiais e dos cursos foi gradativo, então não pesou muito, né? Então, como a crença no trabalho dela era grande, então eu me empenhei também em contribuir gradativamente na compra dos materiais, e foi isso. E você se surpreendeu quando logo, assim, começou a ter um retorno? Foi surpresa para você que isso realmente tivesse algum valor? Com certeza. Eu verificava, eu acompanhava até o interesse das pessoas, né, pelo trabalho dela, a surpresa que causava, né, e a procura foi bastante grande. Então, isso incentivou bastante. Quando eu comecei a sair de casa, participar de alguns eventos fora de casa, e você me acompanhava, o que você via de reação na cara das pessoas, na fisionomia das pessoas? De surpresa, de até susto, porque as pessoas ficavam extremamente surpresas com a visão do bebê. Teve um caso, nós estávamos num supermercado e estava frio. O bebê estava em cima do carrinho e as pessoas passavam e falavam: Nossa, mas que barbaridade! Essa criança com pouca roupa, com um frio desses, lá, abandonada, abandonada em cima de um carrinho de bebê. Então era uma surpresa para as pessoas. Sim. E você tem alguma coisa, assim, que você, no meio disso tudo, dissesse: "Ai, meu Deus, por que ela começou a fazer isso e por que eu acreditei?" Você teve alguma dúvida a respeito? Olha, eu não tive dúvida, justamente por causa da surpresa, do retorno da surpresa das pessoas. Além desse caso do supermercado, nós tivemos em feiras livres, né? Então, as pessoas se sentiam muito atraídas pelos bebês, né? Causava uma comoção assim geral na área da feira. Então, isso não me deixou dúvida nenhuma, Você não teve nenhum arrependimento? de forma alguma. E quando eu decidi criar um método e ficar um pouquinho mais ousada e, de repente, querer ensinar a fazer os bebês, isso para você parecia uma coisa que ia acontecer, parecia uma coisa possível de acontecer? Desde o início eu acreditei, né, nessa situação, porque como a gente teve esse impacto das pessoas com o trabalho dela,
Eu acreditei também que com o curso, com o método que ela desenvolveu, porque praticamente ela criou esse método sozinha, né? Foi criado sozinha, porque ela sentia muitas dificuldades no aprendizado, porque não tinha apoio das pessoas que ela contatava, né? Das professoras e tal. Ela fez diversos cursos, então não tinha esse retorno, não tinha esse suporte necessário. Então ela começou a criar por si só um método específico e deu certo, né? Então, com base nisso, a crença foi total. Que bom, então agora vamos contar para as pessoas que o meu investidor anjo, o Carlos, é meu marido. E eu sempre tive, sonhos, pra realizar e sempre busquei fazer algum tipo de trabalho de arte, de artesanato, e o Carlos sempre acreditou em mim. Mas esse projeto do Reborn Encantadores era um projeto mais ousado, era uma coisa que, de repente, deixou de ser um hobby, passou a ser um negócio. Você acredita hoje em dia, Carlos, que esse negócio pode ser lucrativo para qualquer pessoa que se dedique a aprender arte reborn? Com certeza, basta ter dedicação, né? Esforço, dedicação, isso com certeza alcança o objetivo. E para quem não tem dinheiro para entrar na arte reborn, você acha que precisa ser o marido, como é você, para investir, para acreditar no sonho? Ou pode ser qualquer pessoa da família? Eu acredito que pode ser qualquer pessoa da família, né? Porque as pessoas conhecem a artista em início de desenvolvimento, né? Então sabem do que a pessoa é capaz. E a pessoa demonstrando para os familiares, para o marido, para as pessoas mais próximas, que tem vontade de fazer, mesmo com dificuldade, mas se empenha no que se propõe a fazer, sem dúvida nenhuma alcança esse resultado. Bom, o Carlos me ajuda, hoje em dia, nós somos uma equipe, né. O Carlos faz parte da Reborn Encantadores, que se tornou uma empresa, mas ainda assim ele me ajuda na prática, porque eu tive uma fratura de dedo, então quando eu preciso colocar os olhinhos, ele coloca os olhinhos. Quando eu preciso colocar o ímã ali para colocar a chupetinha, ele coloca para mim. O que que fazer isso de colocar os olhinhos, de ajudar a colocar ali o ímã da chupeta, o que que te fez que mudou a sua concepção quando você passou a olhar o meu trabalho de frente? É gratificante, né? Bastante gratificante para mim, porque eu participo dessa criação dessa obra, né? E a arte é uma criação pessoal, né? Então, gratifica bastante a gente. E você sente o quê quando você está colocando os olhinhos e alinhando os olhinhos? Porque o cara é detalhista. Se ele põe o olhinho, ele encaixa o olhinho, que está olhando para ele. Quando ele encaixa na posição certa, o que que te dá de retorno? O que que você sente quando você vê aqueles olhinhos olhando para você? Como parece uma criança real, é uma emoção bastante grande, é como se eu estivesse segurando um bebezinho real nos braços, né? Te dá um sentimento de Ah, de amor, com certeza. Cuidado, né? Carinho, tudo isso. toda vez que eu faço um bebezinho, quando eu termino, coloco o lacre no pescocinho, peso, o Carlos participa. Eu vou lá mostrar para ele pega no colo, ele está sempre ali, sempre participando. Então, assim, para quem não acredita que isso possa, que o sonho, que o hobby possa se tornar um projeto, de repente, possa se tornar uma empresa familiar, como é no nosso caso, o que que você diria? Bom, um recado que eu posso deixar é que as pessoas têm que acreditar, né? Acreditar piamente na vontade que a artista em evolução pretende. Então, a crença eu acho que é o principal motivo, o suporte, esse apoio, né,
de incentivar diariamente, de acompanhar o trabalho que o artista faz, né? Pode até criticar alguns pontos, olha, aqui não está muito legal, eu não estou vendo direitinho o que você pretende nessa tua linha, né? Talvez fosse interessante fazer alguma modificação. Daí, como eu troco muita informação com a Mara, ela me diz, não, mas veja bem, eu mesmo acho, o bebê está muito vermelho. Não, não, ela é um recém-nascido, então todo recém-nascido é mais vermelhinho. Lembre-se do nascimento dos nossos filhos, como é que eram. Tinha muito cabelo, tinha pouco cabelo. Então, todos esses detalhes é uma construção em conjunto, né? Eu acredito nisso. Uhum. Eu ia até fazer uma pergunta que até me fugiu aí quando você estava falando, mas valeu a pena investir nisso? Com certeza. Isso mudou bastante a vida da Mara, a minha vida, a nossa vida em conjunto, né? Porque existe uma dedicação, existe um objetivo a ser feito, então valeu muito a pena. Porque antes era uma coisa assim, claro, a gente convivia diariamente, mas como eu era aposentado, eu busquei outros objetivos, né? Lidar no meu quintal, lidar nas minhas plantinhas, fazer alguns projetos no computador. Então, eu ficava muito focado nisso. E a Mara ficava praticamente sozinha, né? Já que o nosso último filho já tinha batido as asas, tinha saído de casa, então ela ficou relativamente solitária, né? Então, essa arte, esse trabalho em conjunto, né? Essa participação nos uniu muito mais, e a gente busca sempre a felicidade. Isso aí é o ápice, né, do momento. Sim. Hoje em dia nós temos 43 anos de casados, temos 49 anos de convivência entre namoro e casamento, e hoje em dia nós temos um trabalho em conjunto, né. Eu trabalho aqui do meu ateliê, o Carlos lá do escritório dele, mas ele está sempre presente. Então tudo que vocês veem aqui, todos os vídeos que vocês assistem, tudo que aparece aqui tem a participação do Carlos também. Então, quando eu digo que o apoio familiar é importante, é disso que eu estou falando. Mesmo que o seu marido, de repente, não acreditasse no seu trabalho, mas que investisse no seu sonho, com certeza, com o seu trabalho, você acabaria conquistando o olhar do seu marido. É o que tem acontecido com algumas alunas e o Carlos, que é a pessoa que trabalha com os vídeos, com as entrevistas que eu faço com as outras alunas, ele escuta muito esse retorno que as alunas dão, né, Carlos? Sim, com certeza. E chega até a emocionar, né, dos depoimentos das alunas, e nos gratifica muito, porque era um dos objetivos, né, da nossa empresa familiar, de, de cativar as pessoas, né? Das pessoas buscarem a alegria, buscarem a felicidade. Então, isso nos gratifica muito, porque a gente tem esse retorno das alunas, da maioria das alunas, né? De mudança de vida, de alegria, né? De união familiar. Isso aí é muito importante para a gente, nos gratifica muito. O Carlos está por dentro de tudo. Hoje em dia, me acompanhando esses anos todos, participando aqui de todas as etapas, porque quando eu gravo vídeos, quando eu gravo cursos, quando eu ensino a fazer bebê reborn, quem está aqui gravando todos os detalhes é o Carlos. Hoje em dia, Carlos, olhando tudo que você olhou, vendo tudo que eu faço, vendo o método que eu uso para ensinar, e você participa de tudo isso, você acha que você seria capaz de fazer um bebê reborn? Eu acredito que sim, né? Seguindo o método, acompanhando como eu fiz o início da carreira da Mara nessa área, ela muito dedicada, ela via, revia, sempre anotando, revia os vídeos, né, das aulas online e anotava todos os detalhes, as dúvidas que ela tinha, pensava, a gente trocava algumas ideias, mas ela sempre atingiu o objetivo dela, né,
Então isso gratifica bastante a gente. Você faria o bebê reborn, então? Eu acredito que sim. Claro, do meu jeito, do meu olhar, né? Eh, não tão perfeito quanto a Mara faz, né, mas eu acredito que alguma coisa eu faria. Então você acredita que para fazer bebê reborn não tem idade, não tem sexo, não tem distinção nenhuma? Não, de forma alguma, é só ter dedicação. Dedicação, seguir um método específico, né, e sem problema nenhum. Pois é. Então olha meninas, esse é o Carlos, meu marido, nós temos 43 anos de casados, temos 2 filhos, ele foi quem acreditou em mim, quem acreditou nesse projeto, hoje em dia faz parte desse projeto, que é um projeto que nós sonhamos, que o meu hobby, que tudo que eu comecei a fazer lá atrás, eu queria expandir, mas eu queria expandir de uma forma que alcançasse o coração das pessoas. E esse retorno a gente tem tido, o nosso objetivo é ajudar mulheres como eu, que de repente estavam se sentindo solitárias ou que não tinham renda, que os filhos saíram de casa, que estavam sentindo solidão, porque embora nós 2 estivéssemos na mesma casa, ele tinha os projetos dele e eu tinha os meus. E o que nos uniu foi acreditar, um acreditar no outro. E é assim que a gente tem conduzido a nossa vida. Quando o Carlos saiu de casa, quando nós casamos, nós somos juntos sempre. E estamos aqui juntos de novo, fazendo alguma coisa para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Você tem mais alguma coisa a dizer, Carlos? Não, eu acho que é isso, a gente contou uma história, né, resumida de toda essa caminhada nossa, e eu acho que é desejar o sucesso para todos, né, para todas, que não é difícil, realmente não é difícil, é só seguindo o método e a gente chega a um final maravilhoso que encanta tanto a gente quanto as outras pessoas. Tá bom. Então, obrigada, Carlos. Foi um prazer você falar aqui com as minhas alunas, com as minhas seguidoras, com as pessoas que vão assistir esse vídeo, que eu espero que sirva de exemplo, né? Tem tantos maridos aí que podiam acreditar, né, no sonho das suas esposas e de repente mudar a vida deles. Apesar da nossa idade, nós continuamos investindo no nosso sonho, né? Com certeza. Eu agradeço também a oportunidade, né? E basta um incentivo que chega-se lá. Isso aí. Então tá bom, obrigada. Um beijo. Beijo.